Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escuro, você está no canal Autodefesa e um feliz 2024, feliz ano novo, com muito tiro, muita pólvora para você que está sempre aqui curtindo o canal. E no primeiro vídeo do ano não tem como a gente não falar da portaria 166, isso mesmo, pegou todo mundo aí nas férias, tem muita gente correndo para se informar, porque tá tudo meio parado, todo mundo nas férias, muito clubes fechados, mas a portaria veio, ao contrário do que eu tinha feito e eu estava errado mesmo. Que bom, né? Que bom que eu estava errado. A portaria veio antes do final do ano. Eu tinha feito um vídeo aqui dizendo que só teríamos portaria após o carnaval. Era o que eu pensava mesmo. Eu não estava acreditando nessa portaria ainda em 2023, mas saiu, está aí, muito bom, melhor com portaria do que sem nenhuma portaria. Sem portaria a gente tava todo mundo sem tudo travado, então voltou a portaria. E vamos dar uma analisada, ver o que saiu, o que não saiu nessa portaria. Lógico, gente, isso aqui eu vou tratar aqui de forma bem resumida, muito resumida mesmo, até porque existem muitas questões, muitos pontos ali que ficaram em dúvidas, tem muita gente com muita dúvida mesmo sobre a aplicação de determinados artigos, principalmente a questão da habitualidade por calibre, que ficou bem difícil de entender algumas situações. Então, assim, o que eu vou falar é uma primeira leitura muito básica, sem uma versão final dela, ok? Então pode ser que eu refaça outro vídeo, aquilo lá que eu falei estava errado, pode ser que você veja um outro colega fazendo um vídeo melhor, com mais informações, e é possível mesmo, porque está todo mundo tentando se inteirar, ver o que vai acontecer ou não com essas questões mais polêmicas sobre a portaria. Então, analisando aqui, um pouco antes da publicação da portaria, nós tivemos a publicação desse informativo 03 e 23, que saiu em que pese ele data de 22 de dezembro, que é a mesma data aqui, ó. Essa aqui é a portaria bonitinha lá com a capa do Exército. Tem algumas que vocês veem que é do Diário Oficial da União. Essa aqui é a capa lá do Exército mesmo. Você consegue no site da DFPC mesmo. Se você entrar lá no site da DFPC, ela tem essa capa. Então as duas, tanto o informativo 03 quanto a portaria, são do dia 22. Mas a publicação do informativo foi antes. Então antes, já alguns dias antes da portaria, já tinha esse informativo já dizendo que sim, voltariam a ser liberados para análise a aquisição de PCE, apostilamento de CR, autorização de PCE para importação, concessão de registro para pessoa física, revalidação do CR para pessoa física e aquisição de PCE no mercado, munição além do previsto. Então já estava e já vinha sido avisado aqui, visando orientar todos os processos serão restituídos aos requerentes de forma centralizada. Quer dizer que eles vão apertar um botãozinho lá no Sysgorp e vai voltar para todo mundo aí o Sysgorp para anexação da documentação necessária de acordo com o caso e conforme previsto na portaria 166. Então eles já estavam previndo aqui pela análise do informativo que teria coisas a mais do que já tinha, burocracias e documentos a mais que já tinham com a portaria 166, e é isso que a gente viu na publicação mesmo. Como eu falei, gente, eu vou passar aqui correndo, rápido, sem fazer muito detalhe, porque tem muita coisa para ler. Isso aqui dá para fazer diversos vídeos em blog. A gente vai fazer uma leitura superficial só para entender mais ou menos o que mudou, o que fica. Então essa aqui é a capa da portaria. Fala lá, bababá, provas, normas, papapá, nada de muito. Tem aqui um sumário do índice. Como eu falei, essa aqui é do site da DFSPC, fica mais organizada. Ela está um pouquinho melhor a diagramação dela. Lá no Diário Oficial da União está meio zoneado lá. Então é melhor, se você quer entender melhor para fazer uma leitura mais completa, leia por aqui. Então a portaria volta com a análise dos CRs, fala aqui do tiro desportivo. Na portaria traz o tiro, traz a caça e o colecionamento.
As grandes, assim, uma principais que a gente volta aos olhos de início. O artigo 16 traz que a validade dos CRs é de 3 anos. Então, mesmo que por exemplo, o meu CR tinha validade até 2030, não, volta, é 3 anos. Então, o prazo dos CRs concedidos ou revalidados em data anterior incidirá o prazo de validade do CAPT, ou seja, 3 anos, a partir contada a data de publicação do decreto 11.615. Então, o decreto foi publicado ali na metade do ano, então nós temos aí 3 anos a partir da data do decreto, mesmo para quem estava com o CR para 10 anos, é assim que vai funcionar. Então, pessoal, mesmo que você tenha atenção nisso aí, que o CR faz uma anotação lá no teu CR que ele vai vencer antes, né? E a aquisição, voltou o registro, aquisição, a concessão de será processado de forma descentralizada, ou seja, cada região vai ter o seu Sisgorp para analisar. E aqui mostra os documentos que serão exigidos. O que volta aí, volta, na verdade, assim, teve uma época que foram exigidos novamente para cada aquisição do atirador toda a documentação que é exigida na entrada do CR. Teve uma época, para quem sabe, mesmo agora no governo Bolsonaro, teve uma época que voltou a se pedir isso aí. Então voltou mais ou menos aquela situação com alguns documentos, como por exemplo, declaração de segurança de acervo, que deve ser feita, e o pior, cara, que daí para mim é o mais complicado aqui. Comprovante de residência fixa dos últimos 5 anos, velho. Para quem mora, dependendo do estado que você mora, dependendo das concessionárias, porque eles deixam bem claro lá, tem que ser concessionário de água, luz e telefone fixo. Então, para quem mora, dependendo do estado, cara, isso aqui não vai ser fácil de conseguir. Eles já começaram a exigir esses 5 anos de comprovante com comprovante a cada ano. Então, você tem 5 anos, mesmo que você mora no mesmo endereço, você tem que pegar um comprovante cada ano. Então, 5 anos atrás, lá, você tem 2019, você tem que pegar o comprovante. Eles já estavam exigindo isso em algumas questões. Um colega meu entrou com uma revalidação de CRAF, e já exigiram os 5 anos. E, cara, não foi fácil para ele conseguir o tal dos documentos, porque não é bem assim, né? Às vezes você não guarda, tem gente que não guarda e é muito complicado. Enfim, a documentação para menores, então o menor de 18 anos ainda conseguiu se manter. Por os atiradores maiores, fica toda a documentação. A caça, voltou a caça também a existir. Nada de muito diferente nesses documentos. E vamos seguindo aqui do que a revalidação fala da revalidação de registro, apostilamento ao registro. Lembrando que agora temos que fazer apostilamento de muitas coisas, então esse apostilamento, já vamos falar do apostilamento. Cancelamento de registro, agora incluíram várias formas, mas lembrando também, gente, sempre teve cancelamento. Então, não é novidade nenhuma a exigência de comprovação de habitualidade, exigência de comprovação que você esteja vinculado a uma entidade. Isso não é novidade, sempre teve. Quem é mais antigo de CR, de atirador, sabe que sempre foi assim, então não é nada novidade. Claro, eles incluíram mais pegadinhas para que você possa deslizar e eles possam desligar mais CR. Então tem que tomar cuidado, ler cada detalhezinho. Isso aqui, como eu falei, cara, vai ser assunto para muito vídeo isso aqui. O artigo 38 traz as GTS. Cara, a minha leitura é que não tem nada suspendendo as GTS, as guias de tráfego que já estão válidas. Eu entendo que não tem nada cancelando aquelas que estão em validade. Portanto, mas como eu digo, isso é uma leitura minha. Eventualmente você pode, outros colegas podem ter uma leitura diferente, e eventualmente a leitura pode ser realmente diferente da que eu estou fazendo. Então,
bom a gente se informar e se manter atualizado, mas o que está escrito a princípio não tem nada suspendendo. A GTE, então, vai funcionar apenas para deslocamento exclusivamente do clube para o local da prática, aliás, da tua residência, do local de guarda das armas para o clube. Então não vai ter mais trajeto, é de um ponto ao outro, está bem claro aqui. E a GTE autoriza o trânsito das armas desmuniciadas e acompanhadas de munições acondicionadas em recipiente próprio. Então, você falava muito da questão de munição no carregador, mas aqui fala recipiente próprio, que muito provavelmente isso aqui vai ser interpretado pelos burocratas de plantão como sendo a caixa de munição e não o seu carregador. Então essa é a leitura que é mais interessante, que é a leitura vai te complicar menos você guardar a munição na caixa e não no carregador. Seguindo a leitura, então, fala aqui de segurança, lá da fiscalização, tem muita fiscalização, voltam as aquisições, então voltaram aquisições e transferências, tinha muita gente travada. Gente, eu vou falar uma questão para vocês, os próprios militares estavam com tudo travado. Essa portaria 166, tem a portaria logo anterior, que se eu não me engano é 162, alguma coisa assim, é logo o número acima. Estava tudo travado entre eles também. Mesmo o cara que era um coronel do exército, um oficial general do exército, tivesse que comprar uma arma ou transferir uma arma, estava tudo travado, cara. Nem eles estavam conseguindo fazer nada em relação às suas armas. Então a coisa estava braba mesmo. Continuando então, aqui nas transferências, fala de transferência de arma de fogo para o Sigma, do Sinarm para o Sigma, do Sigma para o Sigma, fala de aquisição de acessórios e as aquisições das munições, que também é o mais importante para a gente comentar aqui. Os níveis voltaram. Então voltou o atirador nível 1, nível 2, nível 3. Isso vai implicar no quanta munição você vai conseguir comprar e quanto insumo e quantas armas vai comprar. Nível 1 ficou limitado até 4.000 cartuchos por atirador, mais 8.000 cartuchos para arma 22 LR ou short. Ninguém usa tal do short. Eu não sei porque os caras colocam short. Eu já vi short, já vi munição short, mas eu não vi ninguém usando esse tal de C22 short até hoje em competição. O 22 LR já é pequeno, imagina o short, né? Então, mas enfim, atirador nível 1, que a grande maioria será enquadrada aqui no nível 1, 4.000 cartuchos por atirador. Será isso que vai ser adquirido. Nível 2, 10.000 cartuchos. Nível 3, 20.000 cartuchos. Para o nível 1, se você tem lá a tua arma, eu acredito que 4.000 munições para compra vai dar para tocar. A gente não vai morrer, mas fica mais limitado, com certeza. Não é o ideal, mas vai dar para tocar. Até porque você poderá usar as munições do clube. Então fica, a princípio você consegue dar o giro com essas munições. Então aqui claro, e aquisição a cada 12 meses. Então isso aqui é no período de um ano. Não é mais aquele número de munições por arma, é por atirador que vai ficar. Então reduziu muito, muito, muito mesmo. Então vão ter que ter mais parcimônia, cuidar com o dedo, as munições vão ter que ser gastas com mais cuidados aí. Então o atirador nível 3, ele ainda tem algumas restrições, algumas condições que podem ser controladas. Para você que tem uma arma restrita, ou seja, para a maioria aí que tem 9mm comprada antes do decreto, vai poder continuar fazendo as aquisições mesmo sendo atirador nível 1, então quanto a isso ainda existe. E outro item interessante que está aqui no, deixa eu ver, 82.4, aqui ó, os insumos de que trata o caput apenas poderão ser adquiridos pelo atirador desportivo que tenha postilado ao seu CR o respectivo equipamento de recarga. Ou seja, você que faz recarga vai necessariamente agora ter que ter uma máquina de recarga, uma prensa
registrado. Eu não gosto de falar máquina, porque o pessoal pensa em máquina, pensa que aquele negocinho que você põe um pozinho mágico aqui, sai tudo do outro lado lá, coisa montadinha, né? A prensa é um negócio manual, né? Um negócio praticamente arcaico. Então vai ter que ter prensa para conseguir comprar insumo. Se você não fez um estoque agora, nesse tempo, então, meus caros, eu já tenho feito um estoque já faz alguns anos aí, aumentando o estoque, prevendo condições como essa. Então, agora, se você vai precisar, você vai ter que ter a prensa registrada. Existe um outro índice aqui só específico quanto a pólvora. Então, pólvora, o 87 trouxe que pólvora para nível 1, 3 quilos. 3 kg de pólvora dá para tocar bastante, a não ser que você use cartuchos, né? Espingarda. Em espingarda, 3 kg não é tanta coisa, né? Mas em arma curta até dá para você... Dá para tocar, mas em espingarda, se você mexe com espingarda, daí já fica mais complicado. E o 94, que é outro artigo aqui, fala dos níveis, 95 na verdade, né? Que é da classificação e da comprovação. O como você vai comprovar os níveis, que é o que muda, o que traz aí que tá todo mundo. Mas ficou mais ou menos dentro do que vinha sido falado. Não mudou dentro dos boatos da Rádio Peão, aí Rádio Corredor. Ficou mais ou menos dentro daquilo. Então, nível 1, 8 treinamentos ou competições indistintos a cada 12 meses. Nível 2, 12 treinamentos e tiros e 4 competições. Então 12 treinamentos e 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional a cada 12 meses. E o nível 3, 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições. O meu entender que é esse E é porque soma, então são 12 mais 4. Pode ser que alguém tenha outro entendimento, mas o meu entendimento é que soma, são 20 mais 6, não são 20 e dentre esses 6, diferente do que está aqui, porque aqui está no nível 1, 8 treinamentos ou competições. Aqui está 12 treinamentos e 4 competições. E o nível 3 também, 20 treinamentos e 6 competições. Então, nível 3, no mínimo 26 idas ao clube de tiro. Eu praticamente fiz isso esse ano nas minhas idas, tanto nos competições. A Copa Pro Armas já mataria o nível 3, o nível 8 tranquilamente. O problema, o chute nos ovos aqui, que foi que eu não tinha nem pensado que podia ser nesse nível de maldade, é o parágrafo único do 98, que diz que será considerado para fins de classificação o menor nível comprovado. Então aqui é o fim, é a maldade, é o chute nos ovos dessa portaria, o que complicou aqui, que ficou difícil. Nas disposições gerais, então, tem várias disposições, mas, como eu falei, farei um vídeo específico mais localizado de cada dúvida, que era para passar esse primeiro ano, a gente começando, muita gente aí em férias e a portaria saiu, todo mundo tentando se atualizar. É um vídeo para fazer um geralzão do que tem na 166. Como eu falei, algumas coisas eu posso estar errado, então procurem se informar mais. Eu vou também me informar mais, trazer mais, estudar mais o que está aqui e fazer mais blocos, vídeos em blocos para trazer as informações. Mas a grande porrada aí foi o nível, a manutenção, a comprovação do nível no menor calibre. Porque, por exemplo, se o cara tem uma cartucheira 36, tem uma espingarda 36 monotiro ou uma espingarda 12 monotiro, que é o meu caso. Onde que você usa numa competição nacional uma 12 monotiro se você não atira no trap? Você não pratica trap, que é uma modalidade mais cara, mais específica e difícil de você praticar. Então, fica difícil, não tem campeonato, dificilmente você tira até a 12. Então, esse item complicou bastante essa questão. Então são todos os calibres, você tem um 45, uma 9, um 38, uma 12, você tem que ir com todas elas no clube para fazer as habitualidades. Então complicou bastante essas questões, vai dificultar muito a vida. No nível 1 eu ainda acho que tá, beleza, ainda vai, 8 idas no clube, não fala em competição, fala em treinamento ou competição. Então
até vai, mas se você precisar, é mais complicado. E o grande também, outra situação, quem tinha arma restrita antes do decreto, já comprada, mantém esses níveis, o número de armas ali que fala em nível 1, 4 armas, nível 8, 8 armas, nível 3, 16 armas. Esses níveis, esse número de armas, eles ficam a princípio, que é o entendimento, como eu falei, entendimento primário, eventualmente pode-se ter outro entendimento do Exército, da Polícia Federal, é que isso é para aquisição agora. Se você já tem as armas restritas, ou seja, se você tem lá uma G2C, uma TS9, uma CT9, ela tá lá, tá registrada, não conta para esse número. Esse número é daqui para frente, até porque elas são consideradas restritas. O que tá falando ali é de permitido. Mas é isso aí, pessoal. Um breve resumo, não, já um resumo aí, 20 minutos para dar uma pincelada por cima da portaria. Vamos voltar com mais vídeos, mais estudo, ver o que o pessoal vai falando, vai se adequando e trazendo essas questões. Muitas associações, até a Anian está se movimentando contra essa habitualidade por calibres. Então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Lembra sempre do seu joia, da sua inscrição, isso faz toda a diferença para o canal. Um feliz 2024 para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.